cara fumando um charuto. Um barrigudão, Nessa época da loira da Playboy, eu era jornalista na Cláudia e estava saindo, enfim, fazendo outras coisas. Tinha várias dúvidas, não era só sexual, né? Não, era qualquer coisa. Era qualquer coisa. E aí era aleatório. Aí entrevistava uma fonte, o cara, né, o especialista naquele assunto respondia e a loira encampava o assunto. Mas pra Playboy eu lancei um mini livrinho, um manual falando também sobre sexo. E aí foi muito bacana, mas aí eu assinei como eu mesma, né? O pessoal talvez só lembre das fotos da Playboy, mas a Playboy era uma revista, faz tempo que eu não vejo, né? Não sei como tá hoje, se ainda tem Playboy ainda. Eu acho que não. Cara, tinha muita entrevista. Não, umas matérias absurdas, assim, de boas. Colunistas, articulistas, só o melhor do melhor lá. Era muito legal mesmo. Não, a Editora Abril como um todo sempre teve muitos títulos interessantes e bem feitos, né? Eu me orgulho muito de ter trabalhado por muitos anos lá, porque assim, era muito bem feito. A gente tinha, como jornalista, a gente tinha uma exigência muito grande e como editora a gente exigia bastante também de quem a gente estava editando. Eu lembro de ilustrar uma matéria para Playboy que era sobre o assassinato do PC Farias, lembra isso? Olha, é uma matéria super investigativa, muito boa. Mas eu perguntei isso se era mais mulheres por causa disso, né? Quando você começa o teu estudo e tudo, é mais para mulher. E depois você também tem que encampar as dúvidas dos homens. Isso. Né? E isso segue um pouco uma mudança de comportamento que a gente, como sexólogo, como estudioso, observa nos últimos anos. Que os homens meio que tinham vergonha, não tem o problema, é isso? Na verdade, sim, mas tudo isso é muito cultural. É a cultura dizendo que o homem tem que saber tudo, né? E a cultura... nem no médico, né, para ver as coisas e tal. E que o homem já tem que nascer sabendo tudo sobre sexo. Isso é uma coisa muito repressora, impositiva em cima do homem. E é uma cultura dizendo que a mulher tem que ser, né, super quase virgem. Tem coisas que não falam, não pode falar tal coisa. E aí começa essa busca da mulher por informação e ela muito como porta-voz da educação dos filhos, da casa dela mesma e do casal. Então, por isso vinha bastante pelas mulheres as informações. Mas eu comecei a observar no mundo jovem, nas palestras também, que isso foi mudando. Por exemplo, na Capricho, eu escrevia na Capricho, acho que era 97, 98, não me lembro agora as datas, mas enfim, na Capricho a gente já via que os meninos, mesmo sendo uma revista com muitas meninas, os meninos também perguntavam coisas na Capricho. Entendi. E eram mais meninos do que na Cláudia eram homens, a porcentagem ali, a proporção. Então os meninos começaram a se interessar mais, então a geração mais jovem começou a perguntar mais. E no Altas Horas era equilibrado, eram meninos e meninas perguntando, não tinha assim só mulheres perguntam ou só homens perguntam. Não, todo mundo perguntava. Então, isso veio com a geração jovem que a gente está criando diferente, né? Por mais que a gente ainda você pegou essa geração que já tinha uma cabeça diferente, que né? já tem uma cabeça geração, diferente. Meu pai e minha mãe nunca sentaram comigo e falaram sobre alguma coisa. Isso é uma coisa da nossa geração mesmo e de algumas outras depois ainda. Porque assim, o adulto hoje... Léo, o Léo, você tá com quantos anos, Léo? 40? 42. Seus pais chegaram um dia e falaram, Léo, vamos falar sobre isso. Nunca, né? Não. É isso que eu ia falar. Quem tem 40 hoje, o adulto hoje, ele não teve orientação em casa nem na escola. Como eu não tive, como você não teve, nada. Como o Léo não teve, né? E porque as campanhas falando sobre sexualidade, principalmente para o mundo jovem, começaram de 97 em diante. Que quando o tema sexualidade se tornou transversal no ensino, por sugestão dos parâmetros curriculares nacionais. E por que isso? Olha que interessante. É importante a gente saber a história da sexualidade para entender as mudanças. Nos anos 80, o que assolou o Brasil e o mundo? O advento da AIDS. Chegou nos anos 80. Verdade. E começamos a morrer de AIDS, porque não tinha medicamentos, era aquela pouca informação, é a doença dos gays, é uma doença que veio dos macacos, é uma doença que não sei o quê, não pode isso. Ninguém sabia direito, nada. Né? Tem aquele filme emblemático, Clube de Compras Dallas, não sei se você assistiu. Isso é mais pra frente. Teve um anterior do Tom Hanks, não teve? Teve, mas esse Clube de Compras Dallas, ele fala desse início, o do Tom Hanks eu me esqueci o nome. Filadélfia, talvez? Filadélfia, né?
esse Clube de Compras Dallas, ele foi mais pra frente, mas ele fala dessa época em que começou a AIDS e que não se tinha acesso a medicamentos, e por isso você morria. Porque os medicamentos não estavam... E era uma coisa absurda, porque, pô, até aquela capa emblemática da Veja, né? Com Cazuza. Sim. Os artistas estavam morrendo. Esse daí é muito interessante a gente ver, porque foi uma época, assim, que não se sabia, não se entendia a doença, e aí você morria de AIDS porque não tinha tratamento. Pois é. Hoje já tem, né? Hoje a gente já tem coisas de ponta, a gente pode viver, né, com, assim, zerar... Virou quase uma condição, praticamente, né? Hoje dá para você zerar o vírus no seu organismo, desde que você tenha uma aderência ao tratamento, se cuide direitinho. Tem várias coisas muito interessantes. Tudo isso dá pra gente pesquisar na internet. Brasil é referência pública em políticas de enfrentamento da epidemia, né, dessa epidemia de AIDS, enfim. Mas o que eu quero contar dessa história, né? Que nos anos 80 chegou a AIDS, até o início dos 90 não se sabia muito, mas nos 90 começou a se perceber que a AIDS não era uma coisa só do mundo homossexual, não era uma coisa só dos homens, era uma coisa também das mulheres, era uma coisa de todos nós. Tinha um papo que falava que o homem não pegava, né? Só mulher, se você era uma relação heterossexual, só a mulher podia pegar e o cara não, né? Então hoje a gente sabe que a questão são as práticas sexuais que oferecem mais risco de transmissão. Primeiro, sexo anal, depois penetração vaginal e, por último, sexo oral. Mas tudo isso oferece risco de transmissão. Hoje a gente sabe claramente. Nem se beijo era possível pegar, lembra? Era uma loucura, né? E aí, o que acontece? Nos anos 90, começaram a ver, e retrospectivamente, mais precisamente por volta de 95, 96, que... se essas pessoas estão com AIDS agora e estão morrendo agora, adultos e tal, mas começaram a pesquisar o vírus e viram que, assim, quando que elas se infectaram, quando que elas tiveram o primeiro contato com o vírus? Na adolescência. Então foi ali, a partir dos anos 90, 90 e poucos, que descobriram que precisavam falar com os adolescentes sobre AIDS e sobre o uso de camisinha. E as primeiras campanhas no Brasil, primeiro momento em que começou-se a olhar e fazer campanhas contra a AIDS para adolescentes também, foi em 97, 96, 97, e que coincide com essa mudança aí nos parâmetros curriculares nacionais. E o que foi? Cartazes, televisão também? Campanhas das mais variadas, né, que são feitas até hoje, em alguns momentos mais fortemente. Eu trabalhei muito para o Ministério da Saúde, da Educação, em ações das mais variadas, mas a questão é que ali a gente começou a falar com o jovem, oficialmente a falar com o jovem. Por isso que o jovem de hoje, né, e não é a totalidade das escolas que oferece esse conteúdo, mas foi só em quem estava ali jovem nos anos 2000 que começou a se falar sobre sexualidade. Por isso que a pessoa de 40, 50 ou mais não teve. Porque não existia essa consciência dessa necessidade de falar sobre sexo de forma preventiva, principalmente para as doenças, com o mundo jovem. É interessante a gente ver isso, né? Essa linha do tempo, né? Essa linha do tempo Onde transforma. Está agora, como você acha? É o ideal ou está muito longe de ser o ideal? A gente já melhorou muito, a gente já está muito mais aberto. Porque tem um terror também, né? Tem um terror que é passado às vezes. Tem. Né? Não se pode falar nisso, as crianças estão sendo expostas, tem esse terror. Não, a gente deve falar sobre sexualidade de forma educativa, a escola deve falar, a casa deve falar, sempre que as dúvidas surgem. Sempre que eu dou palestra para pais, né, eu oriento que os pais são os primeiros educadores sexuais dos filhos, porque eles são modelos de como ser no mundo, né, de como ser, como viver esse mundo, lidar com as questões do mundo interno. Eu sou pai, eu tenho um filho de 7 anos. Eu acho que você deve escutar muito essa dúvida e eu mesmo não sei responder. Como que eu faço e qual é o momento de começar a se falar sobre isso? Porque ele tem 7. Que momento? Quando ele tem dúvida ou eu falo alguma coisa? Porque até hoje nunca apareceu nenhuma dúvida sobre. Tá. Se já tivesse aparecido alguma dúvida, você teria que responder. Né, criança que, o que é isso? Por que meu pipi tá duro? Por que não sei o quê? Se tivesse surgido, você teria que responder na linguagem da criança, né? Então, por exemplo, às vezes a criança pergunta assim, o que é sexo? Antes dos 6, 7 anos, né? Aí você pode responder que é quando o papai e a mamãe, ou se forem 2 pais ou 2 mães, né? Quando a gente for namorar. Tá. Mas só quando tiver do tamanho do papai e da mamãe. Porque daí você já orienta que não é uma coisa do mundo infantil, é uma coisa do adulto, né? E aí, às vezes, a criança fala assim, namorar pelado? Aí você responde, sim, mas só quando você tiver
do tamanho do papai, do tamanho da mamãe. E por que não pode? E aí você vai no porquê, aí você vai, porque agora não pode, criança não pode, né? E se alguém, aí você já vai fazendo uma prevenção ao abuso na infância. E se alguém isso eu já falei. for tocar em você ou for te colocar pelado, você vem contar pro papai. Isso eu já Porque falei. não é para acontecer isso. Não deixa tocar nas partes que ficam dentro da cuequinha, que ficam protegidas, que ficam, né, cobertas. Então a gente vai fazendo essa orientação desde a infância, que ninguém pode tocar nessas partes, né? A gente não pode tocar no corpo da outra pessoa. Então a gente vai orientando da infância. Mas agora, já 6, 7 anos, a gente está entrando na escola. A escola teria que entrar com os conteúdos clássicos de educação sexual. Em que sentido? Entendendo a sexualidade como um conceito amplo. Não é só a prática do sexo em si. Sexualidade é um jeito de ser no mundo. Um jeito da gente lidar com as nossas emoções, nossos sentimentos, nosso mundo interno, nossos valores, nossas crenças, nossos limites, nossas possibilidades, enfim, é um jeito de ser. Por isso os pais são os principais educadores. Então, todo esse jeito de ser, isso não é sexo, é sexualidade, que vai incluir o sexo a partir de uma adolescência, de uma pré-adolescência, em que a gente vai ter um empurrão hormonal. Você falou sexualidade, sexo e sexologia. Sexologia é o estudo do sexo, da prática do sexo, ou o estudo da sexualidade. Né? Sexualidade é esse conceito amplo, e o sexo é o ato em si, né? O ato em si. Tá bom. E aí o que acontece? Aí a gente tem que começar a falar. E a casa tem que começar a falar considerando o tal do empurrão hormonal. O que é esse empurrão hormonal? É quando a menina tem a primeira menstruação. Que é lá pros... Então, aí que o problema começa. E a idade média é com 12 anos de idade. Mas a partir dos 9, não só hoje em dia, desde sempre, a partir dos 9. Que é por causa da alimentação? Não, a partir, cada organismo é de um jeito, não é alimentação, não é de ontem, desde que o mundo é mundo. Hormônio que coloca nada, entre 9 e 16 anos, desde sempre, é considerado um período normal para ter essa primeira menstruação. Então nós estamos falando de 9 anos de idade. E os meninos também, por volta dos 11, 12, vão ter a primeira ejaculação espontânea. Mas também pode ter um pouco antes ou um pouco depois. Então, esse é um por volta. Então, o que isso sinaliza? Que os genitais amadureceram e que se essa menina tiver uma transa com penetração na vagina e com ejaculação, ela já pode engravidar. Nossa. Mas não quer dizer que deva, porque nem corpo, nem cabeça estão preparados para isso. Mas a gente precisa orientar. Por isso que a educação sexual em casa e na escola é tão importante. A gente começa com 6, 7 anos falando de corpo, de diferenças entre meninos, meninas, enfim, dos corpos em geral, falando de jeitos de ser no mundo e vai evoluindo, de higiene, de cuidados e tal, e vai evoluindo os conteúdos, porque quando chegar perto dos 9 já vai ter que estar falando um pouco mais. E a escola, ela tem obrigação? Ela tem um jeito de falar, um padrão? Como que cada escola faz? Tem essa sugestão desses parâmetros curriculares nacionais, que eles dão aí diretrizes para o ensino em todo o país, e explicam o que trabalhar em cada eixo, o que trabalhar em cada idade. Eu já lancei um livro falando sobre isso, que também está esgotado, mas em como trabalhar. Então tem bastante, dá para buscar esse conteúdo, né? Então a cada faixa tem um jeitão, e tem os educadores sexuais também, né? Para trabalhar isso a cada faixa, né? Mas, quando chega aí nessa entrada da pré-adolescência, aí tem que estar falando com todas as letras, e na adolescência especialmente. Pois é.